O silêncio na sala de reuniões da Grupo Empresarial Alvarez era cortante como uma lâmina. Todos os executivos permaneciam imóveis, olhando para baixo, evitando o contato visual. O ar-condicionado zumbia baixinho, mas ninguém conseguia sentir o frescor. O ambiente estava sufocante, pesado, tóxico. No centro daquele tribunal corporativo, Daniel Ferreira segurava as rodas de sua cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de humilhação, de raiva contida, de injustiça. E diante dele, em pé, com os braços cruzados e o rosto contorcido em uma expressão de puro desprezo, estava Beatriz Alvarez, CEO, 52 anos, tailer cinza impecável, cabelos presos num coque tão apertado que parecia puxar sua própria pele. Olhos escuros, frios como pedra. "Você tá me ouvindo, Daniel?" A voz dela saía como veneno destilado. Eu disse, "Fora daqui, cadeirante!" A palavra ecoou pelas paredes de vidro. Cadeirante? Ela não disse Daniel, não disse funcionário, não disse nem mesmo você. Ela reduziu toda a existência dele a uma condição, a uma limitação, a algo que em sua mente doentia o tornava menos, inferior, descartável. Daniel sentiu um nó na garganta. Aquele tipo de nó que queima, que arranha por dentro, que dói mais do que qualquer dor física que ele já sentiu desde o acidente. "Senhora Beatriz, Ele tentou falar, mas a voz saiu embargada. "Eu só queria mostrar os números do projeto. São resultados reais. Eu trabalhei 6 meses nisso. Eu não me importo." Beatriz bateu as 2 mãos na mesa de mogno, fazendo os copos de água cristal tremerem. Alguns executivos se encolheram nas cadeiras. "Você acha que eu vou permitir que um aleijado represente minha empresa em uma reunião internacional? Você acha mesmo que eu vou colocar a imagem da Alvarez Corporação nas suas costas?" Silêncio. Ninguém defendeu Daniel. Ninguém levantou a voz. Ninguém sequer ousou olhar para ele. Mariana, da diretoria financeira, olhava fixamente para o laptop. Roberto, do jurídico, fingia ler um documento. Cláudia, da comunicação, mexia no celular embaixo da mesa. Covardes. Todos eles. Covardes. Daniel respirou fundo. Sentiu o peito apertar. Ele fechou os olhos por um instante, tentando controlar a vontade de gritar, de chorar, de simplesmente rodar aquela cadeira para fora dali e nunca mais voltar. Mas ele não podia. Não podia porque precisava daquele emprego. Não podia porque tinha 2 bocas para alimentar. Não podia porque, mesmo destruído por dentro, ele ainda tinha dignidade suficiente para não se curvar completamente. "Senhora Beatriz, Ele tentou falar, mas a voz saiu embargada. "Eu só queria mostrar os números do projeto. São resultados reais. Eu trabalhei 6 meses nisso. Eu não me importo." Beatriz se aproximou, curvando o corpo sobre a mesa, o rosto a poucos centímetros do dele. "Você é uma vergonha para esta empresa. Eu só mantive você aqui porque o RH insistiu em cumprir aquela maldita cota de deficientes. Mas agora você ultrapassou todos os limites. Como ousa querer ir à Alemanha representar minha empresa?" Daniel sentiu lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixou cair nenhuma. Não ali. Não na frente dela. Não na frente daqueles hipócritas que fingiam não ver. Eu só queria uma chance. Chance? Beatriz deu uma risada amarga, seca, cruel. "Eu vou te dar uma chance, sim. A chance de juntar as suas coisas e sair daqui. Agora." "O quê?" Daniel arregalou os olhos. "A senhora está me demitindo?" "Por justa causa." Beatriz voltou a se sentar em sua cadeira de couro, cruzando as pernas com uma calma assassina. Insubordinação. Tentativa de fraudar informações da empresa. Conduta inadequada. "Mas isso é mentira!" Daniel explodiu. A voz dele ecoou pela sala, fazendo alguns olharem rapidamente antes de desviarem de novo. "A senhora está inventando tudo isso porque tem nojo de mim, porque não suporta me ver aqui." Beatriz estreitou os olhos. Lentamente, ela pegou o telefone fixo sobre a mesa. "Segurança. Sala de reuniões. Agora."
Daniel sentiu o chão sumir debaixo dele. Não literalmente, claro. Ele não sentia as pernas havia 3 anos, mas a sensação foi essa, de queda, de abismo, de fim. 10 segundos depois, 2 seguranças entraram na sala. Homens grandes, uniformizados, com expressões neutras. "Escoltem o senhor Daniel para fora do prédio", Beatriz ordenou, sem tirar os olhos de Daniel. "E certifiquem-se de que ele leve apenas seus pertences pessoais, nada da empresa." Daniel olhou ao redor, uma última vez, procurando um olhar de apoio, uma palavra, um gesto. Nada. Os seguranças se posicionaram atrás dele. "Vamos, senhor", um deles disse, a voz baixa, quase com pena. Daniel não respondeu. Apenas girou a cadeira de rodas e começou a se mover em direção à porta. As rodas faziam um som abafado no carpete grosso. Cada movimento parecia mais pesado que o anterior. Quando chegou à porta, ele parou. Virou-se. Beatriz ainda o olhava, com aquele sorriso, aquele maldito sorriso de satisfação. "Um dia", Daniel disse, a voz trêmula, mas carregada de algo que ela não esperava. Determinação. Beatriz deu de ombros. "Boa sorte tentando processar alguém sem dinheiro para um advogado, queridinho." E assim, Daniel Ferreira saiu daquela sala. Saiu com o coração partido. Saiu com a dignidade pisoteada. Saiu sem emprego. Mas não saiu sem esperança. Daniel tinha 28 anos quando o acidente aconteceu. Ele estava voltando para casa depois de um plantão duplo no hospital onde trabalhava como auxiliar administrativo. Era noite, chovia. As ruas estavam desertas. Ele dirigia um Palio velho, 2007, que ele tinha comprado com o dinheiro que juntou durante anos. Não era muito, mas era dele e funcionava. Até aquela noite. O caminhão veio do nada, sem freios, sem controle. O motorista havia dormido ao volante depois de dirigir por 14 horas seguidas para cumprir o prazo de entrega. Ele nem viu, só sentiu o impacto, o som de metal se torcendo, vidro explodindo, dor. Depois escuridão. Ele acordou no hospital 6 dias depois. A primeira coisa que viu foi o teto branco, a segunda foi o rosto de sua irmã, Laura, com os olhos vermelhos e inchados. "Você está vivo", ela disse, segurando a mão dele. "Graças a Deus você está vivo." Mas ele não se sentiu vivo. Porque logo depois veio a notícia, a médica, a neurologista, as palavras que mudaram tudo. "Lesão medular completa, T12. Você não vai mais andar, Daniel." Não vai mais andar. 5 palavras que destruíram todos os seus planos, todos os seus sonhos, toda a sua identidade. Daniel sempre foi ativo. Jogava futebol aos domingos, adorava trilhas, dançava forró nas festas da família. Ele era o cara que ajudava todo mundo a carregar compras, móveis, caixas. E agora? Agora ele era o cara na cadeira de rodas. Os meses que se seguiram foram um pesadelo. Fisioterapia dolorosa, adaptação, aprender a fazer tudo de novo, aprender a viver de novo. Laura nunca o abandonou. Ela tinha 2 filhos gêmeos, Pedro e Paulo, na época com 4 anos. O marido havia ido embora quando os meninos tinham 1 ano. Ela trabalhava como cabeleireira e fazia bicos aos finais de semana. E mesmo assim, ela cuidou de Daniel. Reformou o pequeno apartamento onde moravam para acomodar a cadeira. Vendia rifas para pagar as sessões de fisioterapia que o SUS não cobria. "Você vai voltar, mano", ela dizia, penteando o cabelo dele enquanto ele olhava para o nada. "Não vai voltar a andar, mas vai voltar a viver. Você é forte, sempre foi." Daniel não acreditava, mas Laura acreditava o suficiente pelos 2. E devagar, muito devagar, ele começou a reconstruir. Fiz cursos online, terminou a faculdade de administração à distância, conseguiu um estágio, depois um emprego, na Grupo Álvares. No começo foi bom, ele era eficiente, dedicado, entregava resultados. Os colegas o respeitavam. Mas Beatriz Álvares nunca o viu como um funcionário. Ela o via como uma obrigação, um incômodo, um item marcado numa lista de exigências legais. E isso ficou claro desde o primeiro dia em que ela o viu. Daniel estava na copa, fazendo café,
quando ela entrou. "Quem é você?" ela perguntou, o tom já ácido. "Daniel Ferreira, senhora, analista administrativo. Comecei hoje." Ela olhou para a cadeira de rodas, depois para ele, depois de volta para a cadeira. "Ah, você é o Dakota." Não foi uma pergunta, foi uma afirmação, uma redução, uma sentença. Daniel fingiu não ligar, sorriu, disse algo educado, mas por dentro algo se quebrou. E foi só o começo. De volta ao presente. Daniel atravessou o estacionamento da Álvares Corporação pela última vez. Os seguranças o acompanharam até o carro adaptado que ele dirigia, um Fox 2015 com controles manuais. "Sinto muito, cara. Isso foi sacanagem." Os seguranças disseram baixinho. Daniel não respondeu. Apenas entrou no carro, fechou a porta, colocou a cadeira no banco do passageiro com os movimentos automáticos de quem faz aquilo todos os dias. E então, finalmente, sozinho, ele colocou as mãos no volante e chorou. Chorou como não chorava desde o acidente. Chorou pela injustiça, pela humilhação, pelo medo do futuro. Como ele ia pagar as contas? Como ia ajudar Laura? Como ia olhar nos olhos dos sobrinhos e dizer que tinha perdido o emprego? O celular vibrou no bolso. Daniel enxugou as lágrimas e olhou a tela. Era Laura. "Como foi a reunião, mano? Conseguiu a viagem?" Daniel trancou o celular sem responder. Não conseguia. Não agora. Ele ligou o carro e saiu dali, sem olhar para trás. Porque se olhasse, talvez voltasse, talvez implorasse, talvez se rebaixasse ainda mais. E Daniel Ferreira ainda tinha um pouco de amor próprio. Só um pouco. Mas era o suficiente para sair daquele lugar com a cabeça erguida, mesmo que o coração estivesse em pedaços. 3 semanas se passaram desde o dia da demissão. 3 semanas de Daniel acordar todos os dias às 5 da manhã, pegar o notebook emprestado de Laura e enviar currículos. Dezenas deles, centenas, talvez. Analista administrativo, gestor de projetos, assistente financeiro. Qualquer coisa, qualquer vaga que ele tivesse o mínimo de qualificação. As respostas vinham sempre iguais. "Agradecemos seu interesse, mas no momento não temos vagas compatíveis com seu perfil." Ou pior, silêncio absoluto. Daniel sabia o que estava acontecendo. Beatriz tinha influência. A Álvares Corporação tinha tentáculos em todo o setor empresarial da cidade, e ela havia se certificado de que o nome dele fosse marcado com uma cruz vermelha invisível. Insubordinado, problemático, não recomendado. Ele podia quase ouvir a voz dela ecoando pelos corredores dos RHs da cidade. Naquela manhã de terça-feira, Daniel estava na pequena sala que compartilhava com Laura e os gêmeos. O apartamento tinha 2 quartos minúsculos. Laura dormia num quarto com os meninos, Daniel ficava com o outro, que mais parecia um armário com uma cama e espaço suficiente para manobrar a cadeira. Ele estava sentado em frente ao computador, respondendo mais um e-mail de rejeição, quando ouviu a porta da frente se abrir. Tio Dani! Pedro e Paulo entraram correndo, uniformes da escola amassados, mochilas batendo nas costas. Daniel girou a cadeira e abriu os braços. Os 2 pularam no colo dele, cada um de um lado, quase derrubando a cadeira para trás. Opa, calma, monstrinhos. Ele riu pela primeira vez em semanas. Aqueles 2 eram os únicos capazes de arrancar um sorriso verdadeiro dele. Como foi a escola? A tia deu estrela dourada no meu caderno, gritou Pedro, empolgado, mostrando um desenho de dinossauro. E eu ganhei um pirulito, porque acertei todas as contas de matemática. Paulo completou, tirando o pirulito já meio lambido do bolso. Que orgulho! Ele bagunçou o cabelo dos 2. Vocês são demais, sabiam? Laura entrou logo atrás, carregando sacolas de compras. O rosto dela estava cansado, olheiras fundas, a pele sem brilho. Ela trabalhava no salão das 7 da manhã às 7 da noite. Depois ainda fazia unhas em casa para clientes particulares. Tudo para manter aquela casa em pé. E agora, sem o salário de Daniel, o peso tinha dobrado. Ei, mano, ela disse, forçando um sorriso. Conseguiu alguma resposta hoje? Daniel balançou a cabeça. Nada. Laura suspirou, colocou as sacolas na mesinha da cozinha econômica e começou a guardar as coisas. Arroz, feijão, macarrão, coisas básicas, baratas. Vai dar certo, ela disse, mais para si mesma do que para ele.
Daniel não respondeu porque não sabia se acreditava nisso. Naquela noite, depois que os gêmeos dormiram, Laura e Daniel ficaram na sala. Ela mexia no celular, fazendo contas numa planilha. Ele fingia assistir televisão, mas na verdade estava perdido em pensamentos. Daniel, Laura disse, de repente, a voz baixa. O que foi? Ele olhou para ela. O tom era sério, preocupado. Eu preciso te falar uma coisa. O Paulo, ele tá com umas manchas estranhas na pele e a professora disse que ele tem ficado muito cansado nas aulas. Daniel sentiu o estômago afundar. Que tipo de manchas? Roxas, nos braços, nas pernas. Eu pensei que fosse só de brincar, sabe? Menino cai, se machuca, mas são muitas e aparecem do nada. Daniel fechou os olhos. Ele conhecia aqueles sintomas. Tinha visto em pacientes quando trabalhava no hospital. Laura, você precisa levar ele no médico. Amanhã. Eu sei, ela disse, a voz falhando. Mas o plano de saúde eu cancelei mês passado. Não estava conseguindo pagar. E o SUS, a fila tá de 3 meses. 3 meses! Daniel elevou a voz sem querer. Laura, isso pode ser sério. Pode ser anemia, pode ser problema de coagulação, pode ser... Eu sei! Laura explodiu e então cobriu a boca com a mão, olhando para o corredor para ter certeza de que os meninos não acordaram. Quando voltou a falar, estava chorando. Eu sei, Daniel, eu sei que é sério, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho como pagar uma consulta particular. Mal tá dando para pagar o aluguel? Daniel sentiu a garganta fechar. Ele queria levantar, queria abraçar a irmã, queria dizer que ia resolver tudo, mas não podia levantar. E não tinha como resolver. Ele era só um desempregado numa cadeira de rodas. Me desculpa, ele disse, a voz rouca. Me desculpa, Laura. Eu devia estar ajudando. Eu devia... Não. Laura limpou as lágrimas e se levantou. Foi até ele e se ajoelhou na frente da cadeira, segurando as mãos dele. Não faz isso, Daniel. Não se culpa. Você sempre ajudou. Você sempre fez tudo o que podia. Isso aqui, isso é problema meu. São meus filhos, mas são meus sobrinhos. Daniel apertou as mãos dela. Eu amo esses meninos como se fossem meus. Eu não posso ficar aqui de braços cruzados enquanto o Paulo está doente. Laura respirou fundo. Eu vou dar um jeito. Vou pegar um empréstimo. Vou vender alguma coisa. Eu vou dar um jeito. Mas Daniel sabia que não tinha mais o que vender. O carro dela tinha sido vendido ano passado. As joias da mãe deles, que tinham valor sentimental, já tinham ido para o penhor. Não sobrava nada. Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, ouvindo os úmidos da cidade lá fora. Carros passando, cachorros latindo, gente gritando ao longe. E ele pensou, como a vida pode ser tão injusta. Ele tinha feito tudo certo. Estudou, trabalhou duro, nunca roubou, nunca mentiu, nunca fez mal a ninguém. E mesmo assim, estava ali, quebrado, humilhado, incapaz de ajudar as pessoas que mais amava. Ele pegou o celular e, sem pensar muito, abriu o Instagram. Errou, porque a primeira coisa que apareceu foi um post da Alvarez Corporação. Uma foto de Beatriz Alvarez, sorrindo, ao lado de empresários europeus. A legenda dizia, celebrando nova parceria internacional com o grupo Schneider. Estamos expandindo horizontes e construindo o futuro. Hashtag sucesso, liderança, inovação corporativa. Daniel sentiu a raiva subir como lava quente. Aquela bruxa estava lá, sorrindo, celebrando, lucrando, enquanto ele estava ali, num apartamento apertado, sem emprego, com um sobrinho doente. Sem pensar, ele começou a digitar um comentário. Enquanto você comemora, pessoas que deram a vida para sua empresa estão passando fome. Você é a pior. Ele parou. Apagou tudo. Não adiantava. Xingar ela nas redes sociais não ia mudar nada. Ia só fazer dele um amargo, um ressentido. Ele fechou o aplicativo e jogou o celular na cama. E então, pela primeira vez na vida, Daniel Ferreira rezou. Ele não era muito religioso.
A mãe deles tinha sido, mas depois que ela morreu, ele meio que perdeu a fé. Mas naquela noite, desesperado, ele fechou os olhos e sussurrou: se tem alguém aí em cima, se tem mesmo um Deus, por favor, eu não estou pedindo para mim. Estou pedindo pelo Paulo, pelo Pedro, pela Laura. Eles não merecem isso. Por favor, dá uma chance pra gente. Silêncio. Só o vento batendo na janela. Daniel sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto e dormiu. Na manhã seguinte, Daniel foi acordado por batidas na porta. Batidas fortes, insistentes. Ele olhou para o celular. 7 da manhã. Laura já tinha saído para o trabalho. Os gêmeos estavam na escola. Ele colocou a cadeira de rodas ao lado da cama, fez a transferência e foi até a porta. Quando abriu, se deparou com um homem de terno, 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, pasta de couro na mão. Daniel Ferreira? O homem perguntou. Sim, posso ajudar? Meu nome é Dr. Alberto Mendes, sou advogado. Posso entrar? Daniel franziu a testa. Advogado? Olha, eu não tenho dinheiro para pagar nada se a cobrança não é cobrança. O homem interrompeu, o tom sério mais gentil. É sobre uma herança. O mundo parou. Herança? Daniel repetiu achando que tinha ouvido errado. Sim. Posso entrar? Eu preciso conversar com você sobre algo muito importante. Daniel, ainda confuso, afastou-se e deixou o homem entrar. Dr. Alberto se sentou no sofá gasto da sala, abriu a pasta e tirou alguns documentos. Senhor Daniel, o que eu vou te contar agora pode ser chocante. Por isso, peço que me ouça até o final. Daniel assentiu, o coração começando a bater mais rápido. Há 3 meses, Dr. Alberto começou. Um cliente meu faleceu. Seu nome era Augusto Alvarez. Daniel sentiu o sangue gelar. Alvarez? Como Beatriz Alvarez. Exatamente. Dr. Alberto olhou diretamente nos olhos dele. Augusto Alvarez era o fundador da Alvarez Corporação e também era seu pai biológico. O mundo desabou. Daniel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Ele mal conseguiu falar. Isso é loucura! Meu pai morreu quando eu tinha 2 anos. Minha mãe me criou sozinha. Sua mãe se chamava Helena Ferreira? Dr. Alberto perguntou calmamente. Sim, mas ela trabalhou como secretária na Alvarez Corporação em 1994, correto? Daniel parou. Ele não sabia. A mãe não falava muito sobre o passado. Eu não sei. Dr. Alberto suspirou. Helena e Augusto tiveram um relacionamento. Um caso. Augusto era casado com a mãe de Beatriz na época. Quando Helena descobriu que estava grávida, Augusto, ele a dispensou. Pagou uma quantia para que ela sumisse, para que nunca revelasse a verdade. Daniel estava tremendo, mas Augusto nunca esqueceu. Dr. Alberto continuou. Nos últimos anos de vida dele, antes do câncer o levar, ele me contratou para te encontrar, para verificar. E, bem, ele pediu um teste de DNA. Teste de DNA? Daniel repetiu atordoado. Como? Eu nunca fiz nenhum teste. Quando você foi internado após o acidente, há 3 anos, Augusto conseguiu uma amostra do seu sangue através de meios que eu prefiro não detalhar. O teste confirmou. Você é filho dele, Daniel. Filho legítimo, reconhecido em testamento. Daniel cobriu o rosto com as mãos. Isso não podia estar acontecendo. Não podia ser real. E tem mais. Dr. Alberto disse, tirando outro documento da pasta. Augusto deixou uma herança, 50% das ações da Alvarez Corporação. Para você. Daniel levantou a cabeça tão rápido que sentiu tontura. 50%? Sim, o que te torna sócio majoritário. Beatriz tem 40%. Os outros 10% estão divididos entre acionistas menores. Daniel não conseguia processar. Sócio majoritário. Da empresa que o humilhou. Da empresa comandada pela mulher que o chamou de
aleijado? Por que ele nunca me procurou? Daniel perguntou, a voz quebrada. Por que só agora? Dr. Alberto baixou os olhos. Arrependimento, eu suponho. Medo de Beatriz descobrir. Ele sempre foi um homem fraco, Daniel. Um homem que cometeu erros, mas no final ele quis fazer o certo. Daniel ficou em silêncio por um longo tempo. Depois perguntou: Beatriz sabe? Dr. Alberto balançou a cabeça. Ainda não. O testamento será lido oficialmente daqui a 2 dias, na sede da empresa. Eu vim te avisar antes porque, bem, vai ser um choque para ela. E eu imaginei que você gostaria de estar preparado. Preparado? Como alguém se prepara para uma coisa dessas? O que eu faço agora? Daniel perguntou, perdido. Dr. Alberto sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de significado. Agora, meu jovem, você vai à reunião e reivindica o que é seu. Daniel não contou nada para Laura naquela noite. Não porque não confiasse nela, mas porque ele mesmo não conseguia acreditar. Parte dele achava que ia acordar e descobrir que tudo tinha sido um sonho, um delírio de desespero. Mas o envelope grosso que Dr. Alberto deixou em cima da mesa da sala era real. Os documentos dentro dele eram reais. O teste de DNA com o carimbo do laboratório era real. Daniel passou horas lendo e relendo aquilo. Cada linha, cada palavra. Augusto Henrique Alvarez, CPF XXXXXXXX, em pleno uso de suas faculdades mentais, declara como filho biológico o senhor Daniel Ferreira, CPF XXXXXXX, e lhe concede, por direito de herança, 50% das ações ordinárias da Grupo Empresarial Alvarez. As mãos de Daniel tremiam segurando o papel. 50%? Controle da empresa, o poder de decisão, a capacidade de mudar tudo ou destruir tudo. Ele pensou em Beatriz. Imaginou o rosto dela quando descobrisse, quando visse que o cadeirante, que ela humilhou, que ela expulsou, era na verdade o dono de metade de tudo que ela construiu. Ou melhor, de tudo que o pai dela construiu. A vingança seria doce. Mas Daniel não era movido por vingança. Pelo menos, não só por isso. Ele pensou em Laura, nos gêmeos, no Paulo, que precisava de médico. Pensou em todas as contas atrasadas, no aluguel vencendo, na geladeira vazia. Aquela herança era a salvação. Mas também era assustadora. Porque Daniel não sabia nada sobre comandar uma empresa daquele porte. Ele era apenas um analista, um funcionário de escritório. Como ele ia lidar com acionistas, com diretores, com o mercado? Um passo de cada vez, disse para si mesmo. Um passo de cada vez. A leitura do testamento estava marcada para quinta-feira, às 10 da manhã, no escritório de advocacia Mendes e Associados, que ficava no centro da cidade. Dr. Alberto havia dito que era obrigatória a presença de todos os herdeiros diretos, ou seja, Beatriz. Daniel acordou às 5 da manhã daquele dia. Tomou um banho demorado, escolheu a melhor roupa que tinha, uma calça social preta, camisa branca e um blazer azul marinho, que tinha comprado para a formatura da faculdade. Olhou-se no espelho. O homem que o encarava de volta era diferente daquele que saiu humilhado da Alvarez Corporation 3 semanas atrás. Havia algo novo nos olhos dele. Determinação. Laura bateu na porta do quarto. "Mano, você vai sair?" Ela estava vestida para o trabalho, com os cabelos presos num rabo de cavalo. "Tem entrevista de emprego?" Daniel respirou fundo. "Não exatamente, mas é algo importante." "Importante como?" Ela franziu a testa. "Daniel, você está escondendo alguma coisa de mim." Ele queria contar, mas tinha medo. Medo de que no último minuto algo desse errado. Medo de criar esperanças que poderiam ser destruídas. "Confia em mim."
ele disse, segurando a mão dela. Só confia. Daqui a algumas horas eu te conto tudo, prometo. Laura o olhou desconfiada, mas assentiu. Tá bom, mas você me liga se precisar de alguma coisa, tá? Tá. Ele saiu de casa às 8h30. O trânsito estava caótico, como sempre. Levou quase 1 hora para chegar no centro. Quando estacionou em frente ao prédio onde ficava o escritório de Dr. Alberto, Daniel sentiu o coração disparar. Aquilo era real. Estava acontecendo. Ele entrou no elevador e subiu até o 12º andar. As portas se abriram para um corredor elegante, com piso de mármore e paredes decoradas com quadros modernos. A recepcionista o cumprimentou com um sorriso profissional. Senhor Daniel Ferreira? Sim. O Dr. Alberto está esperando. Sala 3, por favor. Daniel seguiu pelo corredor. O coração batia tão forte que ele achava que todos podiam ouvir. Quando chegou na porta da sala 3, ele parou, respirou fundo e empurrou. Dentro, Dr. Alberto estava sentado atrás de uma mesa grande de madeira escura. E do outro lado da mesa, de costas para a porta, estava ela, Beatriz Alvarez. Ela se virou quando ouviu a porta abrir e congelou. Os olhos dela se arregalaram. A boca abriu levemente. Por um momento, só um momento, Daniel viu algo que nunca tinha visto no rosto daquela mulher. Choque. Confusão. O que ele está fazendo aqui? Beatriz começou, levantando-se lentamente da cadeira. Dr. Alberto se levantou também, mantendo a calma. Senhora Beatriz, por favor, sente-se. O senhor Daniel tem todo o direito de estar presente nesta reunião. Direito? Beatriz deu uma risada incrédula. Que direito? Ele não é nada. Ele é um ex-funcionário que eu demiti por justa causa. Ele é herdeiro, Dr. Alberto disse simplesmente. Silêncio. Beatriz piscou, 1 vez, 2. Herdeiro? Ela repetiu, como se a palavra não fizesse sentido. Herdeiro de quem? Do seu pai, Augusto Alvarez. O rosto de Beatriz perdeu toda a cor. Ela ficou pálida, branca como papel. Isso é ridículo, ela disse, mas a voz saiu fraca. Meu pai não tinha outros filhos. Eu sou filha única. Sinto informar, mas não. Dr. Alberto abriu a pasta em cima da mesa. O senhor Augusto teve um relacionamento extraconjugal com Helena Ferreira em 1994. Desse relacionamento, nasceu Daniel, seu meio-irmão. Beatriz cambaleou, segurou-se na mesa. Isso é mentira! Ela gritou, recuperando a voz. Mentira! Meu pai nunca! Ele nunca me contaria, ele nunca esconderia. Mas escondeu. Daniel falou pela primeira vez. A voz dele saiu firme. Calma. E agora tá tudo aqui. Documentado, comprovado. Beatriz olhou para ele com ódio tão puro, tão intenso, que Daniel quase sentiu queimar. Você armou isso. Você forjou esses documentos. Você quer roubar o que é meu. Eu não roubei nada, Daniel disse, mantendo a calma. Seu pai me deixou o que é meu por direito. Metade da empresa. Metade? Beatriz praticamente berrou. Ela se virou para Dr. Alberto. Alberto, você enlouqueceu? Meu pai nunca faria isso. Ele nunca dividiria a empresa comigo, muito menos com isso. Ela apontou para Daniel, para a cadeira de rodas. Dr. Alberto suspirou. Senhora Beatriz, entendo sua surpresa e seu desconforto, mas o testamento é claro. Foi registrado em cartório, testemunhado e o teste de DNA confirma a paternidade. Não há nada que possa fazer para contestar. Eu vou processar, Beatriz gritou, socando a mesa. Eu vou levar isso aos tribunais. Eu vou destruir esse golpe. Fique à vontade, Daniel disse. E pela primeira vez desde que entrou naquela sala, ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de significado. Mas enquanto o processo corre,
Eu tenho 50% das ações. E você sabe o que isso significa, né, Beatriz? Ela encarou ele, o peito subindo e descendo rapidamente. Significa, Daniel continuou, inclinando-se levemente para frente na cadeira, que eu tomo as decisões agora. Eu tenho o poder de veto. Eu posso contratar, demitir, mudar tudo. Beatriz ficou imóvel. Os olhos dela percorreram o rosto de Daniel, procurando qualquer sinal de blefe. Não havia. Não, ela sussurrou. Não, isso não está acontecendo. Está sim, Dr. Alberto disse, empurrando os documentos pela mesa. E se quiser confirmar, aqui estão todas as provas. Teste de DNA, certidões, testamento registrado, tudo oficial, tudo legal. Beatriz pegou os papéis com as mãos tremendo. Leu, releu. As lágrimas começaram a se formar nos olhos dela, mas eram lágrimas de raiva, de frustração. Meu pai me traiu com essa vagabunda e agora quer que eu divida tudo com o bastardo dela? Cuidado com o que fala da minha mãe, Daniel disse, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Ela foi uma mulher honrada, que criou 2 filhos sozinha, coisa que você nunca vai entender, porque sempre teve tudo de mão beijada. Beatriz jogou os papéis na mesa. Eu não vou aceitar isso. Você não tem escolha, Dr. Alberto disse. Eu sempre tenho escolha, Beatriz berrou, virando-se para a porta. Eu vou destruir você, Daniel. Eu vou acabar com você. Eu vou fazer você se arrepender de ter aparecido na minha vida. E saiu, batendo a porta com tanta força que o quadro na parede balançou. Dr. Alberto e Daniel ficaram em silêncio por alguns segundos. Então, Dr. Alberto disse: Bem, isso foi melhor do que eu esperava. Daniel riu. Uma risada nervosa, incrédula. Melhor? Ela poderia ter te agredido fisicamente. Daniel balançou a cabeça, ainda processando. O que eu faço agora? Dr. Alberto se sentou. Agora, meu jovem, você assume o seu lugar. Você vai para a empresa, reúne o conselho e mostra quem manda. Daniel engoliu seco. Eu não sei se estou pronto. Ninguém nunca está, Dr. Alberto disse, com um sorriso gentil. Mas você vai aprender, e eu estarei aqui para ajudar. Daniel olhou para os documentos sobre a mesa. Seu nome, seu sobrenome, sua herança. E pela primeira vez em muito tempo, Daniel Ferreira se sentiu poderoso. A notícia se espalhou pela Alvarez Corporação como um incêndio. Na manhã seguinte, todos os funcionários já sabiam. Sussurros nos corredores, olhares curiosos, mensagens em grupos de WhatsApp. O cadeirante que foi demitido é filho do fundador. Ele vai ser o novo dono. Beatriz está surtando. E ela estava. Beatriz Alvarez trancou-se na sala da presidência e passou horas ao telefone com advogados, tentando encontrar uma brecha, uma falha. Qualquer coisa que pudesse anular aquele testamento maldito. Mas não havia nada. Tudo estava impecável, legal, irrefutável. Daniel Ferreira era, oficialmente, sócio majoritário da empresa. E na segunda-feira seguinte, ele apareceu. Chegou às 9 da manhã, dirigindo seu Fox adaptado. Estacionou na vaga reservada para a diretoria, a mesma vaga onde, semanas atrás, um segurança havia dito que ele não podia estacionar porque aquela vaga é para gente importante. Hoje ninguém disse nada. Daniel entrou no prédio. Passou pela recepção. A recepcionista, a mesma que sempre o ignorava, agora se levantou e fez uma reverência quase cômica. Bom dia, Sr. Ferreira. Seja bem-vindo. Daniel apenas acenou com a cabeça e seguiu para o elevador. Quando as portas se fecharam, ele respirou fundo. As mãos suavam. O coração batia acelerado. Ele estava prestes a entrar em território inimigo. Mas agora, ele não era mais o inimigo. Ele era o dono. O elevador parou no 10º andar, a sala da presidência. Daniel saiu e seguiu pelo corredor. Funcionários paravam o que estavam fazendo para olhar. Alguns cumprimentavam, outros apenas observavam em silêncio, com expressões que variavam entre curiosidade e medo. Quando chegou à porta da sala presidencial, a secretária, Dona Marta,
Uma senhora de 60 anos, que trabalhava ali havia décadas, levantou-se rapidamente. Senhor Daniel, A senhora Beatriz disse que não quer ser incomodada. Tudo bem, Daniel disse calmamente. Mas eu não vim incomodar, vim trabalhar. E sem esperar resposta, ele abriu a porta. Beatriz estava atrás da mesa, olhando papéis. Quando viu Daniel entrar, ela congelou. Saia! A voz dela era gelo. Não. Daniel entrou completamente e fechou a porta atrás de si. Vim conversar. Não temos nada para conversar. Temos sim. Daniel se posicionou em frente à mesa. Eu sei que você me odeia e, sinceramente, eu entendo. Descobrir que seu pai teve outro filho, que ele te traiu, que ele dividiu a herança, deve ser horrível. Beatriz estreitou os olhos. Não finja que tem empatia, Daniel. Você está adorando isso. Eu não estou adorando nada, ele disse a voz firme. Eu não escolhi nascer. Não escolhi ser filho do Augusto. E definitivamente não escolhi ser sócio de uma empresa que me tratou como lixo. Então saia, Beatriz disse. Venda suas ações, pegue o dinheiro e suma. Daniel balançou a cabeça. Não, porque não é só sobre mim. É sobre todas as pessoas que trabalham aqui e que você trata como descartáveis. É sobre dignidade, respeito. Poupe-me o discurso motivacional, Beatriz rebateu, sarcástica. Você quer poder, quer vingança. Não seja hipócrita. Vingança? Daniel repetiu. Talvez um pouco. Mas sabe o que eu quero mais do que vingança? Justiça. Beatriz deu uma risada amarga. Justiça? Que dramático! Daniel se inclinou para a frente. Você demitiu 32 funcionários no último ano. Pessoas com famílias, filhos, contas para pagar. E por quê? Porque quis aumentar o lucro em 2%. Porque achou que eles eram um peso morto. Eu vi os relatórios, Beatriz. Eu sei o que você fez. Beatriz não respondeu. Apenas o encarou. E sabe o que é o engraçado? É que seu pai não era assim. Eu pesquisei sobre ele, conversei com pessoas que trabalharam com ele. Augusto Alvarez era duro, mas era justo. Ele construiu essa empresa com suor, com trabalho, não pisando nos outros. Não fale do meu pai como se eu conhecesse! Beatriz explodiu, levantando-se bruscamente. Você não sabia nada sobre ele, você não cresceu ao lado dele, você não ouviu trabalhar até tarde na noite, você não segurou a mão dele quando ele estava morrendo. A voz dela quebrou na última frase. Daniel ficou em silêncio por um momento. Então disse baixinho. Você tem razão. Eu não conheci meu pai. Ele me abandonou. Abandonou minha mãe. E isso me machuca todos os dias. Mas sabe o que machuca mais? É saber que no final ele se arrependeu e tentou consertar. E você está destruindo o legado dele. Beatriz se sentou lentamente. Parecia menor agora, cansada. O que você quer, Daniel? Ela perguntou a voz derrotada. Quero que você me respeite. Quero que a gente trabalhe juntos. Eu não quero te tirar daqui. Você é CEO. Você tem experiência, conhecimento. Mas eu quero ter voz. Quero que as decisões sejam tomadas com ética, com humanidade. Beatriz olhou por longo tempo. Então disse, você é muito ingênuo se acha que o mundo dos negócios funciona com humanidade. Talvez, Daniel admitiu, mas eu prefiro tentar e falhar do que não tentar e virar igual a você. Beatriz deu um sorriso cansado, amargo. Veremos quanto tempo você aguenta. Nos dias seguintes, Daniel começou a trabalhar. De verdade. Ele se reuniu com cada diretor, analisou relatórios, conversou com funcionários e descobriu que a Alvarez Corporation era ainda pior por dentro do que ele imaginava. Salários atrasados, horas extras não pagas, assédio moral, favorecimento e tudo com a aprovação silenciosa de Beatriz. Daniel sabia que mudar aquilo seria uma guerra, mas ele estava pronto. Na primeira reunião do Conselho Administrativo, Daniel apresentou uma proposta. Quero que a empresa adote um código de ética, transparência salarial, ouvidoria independente e, principalmente, fim das demissões arbitrárias. Houve silêncio na sala. Beatriz, sentada do outro lado da mesa, cruzou os braços. E como você pretende pagar por tudo isso? Com sorrisos e abraços? Com responsabilidade, Daniel respondeu, cortando gastos desnecessários. Como, por exemplo, os R$50 mil por mês que a empresa paga em consultoria para aquela firma fantasma que, curiosamente, tem o seu cunhado como sócio.
Todos na sala olharam para Beatriz. Ela empalideceu. Isso é uma acusação grave. Ela disse a voz controlada. Não é acusação, é fato. Daniel deslizou uma pasta pela mesa. Está tudo aqui. Notas, transferências. Eu tenho acesso aos mesmos arquivos que você, Beatriz. Lembra? Beatriz abriu a pasta, leu e lentamente fechou. Eu posso explicar. Não precisa, porque a partir de agora, isso acaba. Ou você encerra o contrato com a firma do seu cunhado, ou eu levo isso para o Ministério Público. Foi um blefe, parcialmente, mas funcionou. Beatriz respirou fundo. Tá bem, eu encerro. Daniel assentiu. Ótimo. Próximo ponto. Reintegração dos funcionários demitidos injustamente nos últimos 6 meses. Você enlouqueceu! Beatriz explodiu. Isso vai custar uma fortuna. Não, vai custar o que é justo. Daniel olhou ao redor da mesa para os outros diretores. Alguém aqui é contra? Silêncio. Ninguém ousou discordar do novo sócio majoritário? Então está decidido. Daniel concluiu. Beatriz saiu da reunião como uma furacão. Mas Daniel não se importou, porque a primeira vez na vida ele estava fazendo a coisa certa. E pela primeira vez ele tinha o poder para isso. Naquela noite, Daniel finalmente contou tudo para Laura. Ela chorou. Chorou de alívio, de alegria, de incredulidade. Mano, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Daniel segurou a mão dela. Mas agora a gente vai cuidar do Paulo. Particular. Melhor médico, melhor tratamento. Laura cobriu o rosto com as mãos e soluçou. Daniel puxou a irmã para um abraço. E pela primeira vez em meses, ele sentiu que tudo ia ficar bem. 3 meses se passaram. A Álvares Corporação era uma empresa diferente. Os funcionários caminhavam pelos corredores com a cabeça erguida. Sorriam, conversavam. Havia uma energia nova no ar, uma sensação de que, finalmente, aquele lugar era um ambiente de trabalho de verdade, não um campo de batalha onde só os mais cruéis sobreviviam. Daniel implementou todas as mudanças que havia prometido. O código de ética foi aprovado. Uma ouvidoria independente foi criada. 17 funcionários que haviam sido demitidos injustamente foram reintegrados, incluindo uma mãe solo que tinha sido dispensada porque precisou faltar 3 dias para cuidar do filho doente. Quando Daniel pessoalmente ligou para ela oferecendo o emprego de volta, ela chorou ao telefone. Obrigada, senhor Daniel. Obrigada. O senhor não sabe o que isso significa. Mas ele sabia, porque ele tinha estado lá, no fundo do poço, sem esperança. E alguém, ou melhor, o destino, a sorte, Deus, seja lá o que fosse, havia lhe dado uma segunda chance. Agora, ele estava fazendo o mesmo pelos outros. Beatriz, por outro lado, estava irreconhecível. Ela ainda era CEO, ainda comandava operações do dia a dia, mas o poder absoluto que ela tinha antes, esse tinha ido embora. Toda decisão importante agora passava por Daniel, e isso a corroía por dentro. Ela tentou, no começo, sabotar, espalhar boatos, virar diretores contra ele, mas Daniel era mais esperto do que ela imaginava. Ele tinha aprendido, observado e, principalmente, ele tinha conquistado a confiança das pessoas. Porque, diferente de Beatriz, que liderava pelo medo, Daniel liderava pelo exemplo. Ele chegava cedo, ficava até tarde, conhecia o nome de cada funcionário, perguntava sobre suas famílias, ouvia as suas preocupações. E isso, no final das contas, valia mais do que qualquer diploma ou sobrenome importante. Foi numa quinta-feira, 4 meses após Daniel assumir como sócio, que o verdadeiro ponto de virada aconteceu. Beatriz convocou uma reunião emergencial do conselho, sem avisar Daniel. Ele descobriu por Dona Marta, a secretária, que, discretamente, lhe enviou uma mensagem. Senhor Daniel, a senhora Beatriz está reunindo o conselho agora. Ela não o avisou. Cuidado! Daniel sentiu o estômago apertar. Ele sabia o que isso significava. Golpe. Ele rodou a cadeira para a sala do conselho o mais rápido que pôde. Quando abriu a porta, todos os diretores estavam lá, e Beatriz, em pé na cabeceira da mesa, com uma expressão triunfante. Que bom que se juntou a nós, Daniel, ela disse, o tom falsamente doce.
Estávamos justamente falando sobre você. Daniel entrou e fechou a porta. Falando o que exatamente? Beatriz sorriu. Sobre sua incompetência. Incompetência? Daniel repetiu. Calmamente. Sim, Beatriz começou a andar ao redor da mesa. Nos últimos 4 meses, sob sua liderança humanitária, nossa margem de lucro caiu 12%. Perdemos 2 clientes importantes porque você se recusou a cortar custos operacionais. E, para piorar, estamos sendo investigados pelo Ministério Público por causa daquele relatório anônimo que alguém enviou. Ela parou e olhou diretamente para ele. Você está destruindo a empresa. E eu não vou permitir que você afunde o legado do meu pai por causa de suas ideias ingênuas de justiça social. Daniel respirou fundo. Margem de lucro caiu porque estamos pagando salários justos. Perdemos 2 clientes porque eles exigiam condições de trabalho desumanas de nossos funcionários. E a investigação do MP? Essa eu não sei de nada. Beatriz deu de ombros. Não importa. O que importa é que o conselho aqui presente, ela gesticulou para os diretores, concorda comigo. Daniel, você é um problema. E problemas precisam ser eliminados. Daniel olhou ao redor da mesa. Alguns diretores desviavam o olhar. Outros o encaravam com expressões neutras. Ele percebeu. Beatriz tinha feito o trabalho de casa. Tinha conversado com cada um deles, oferecido algo, ameaçado outros. Mas Daniel era mais esperto do que ela imaginava. Ele tinha aprendido, observado e, principalmente, ele tinha conquistado a confiança das pessoas. Porque, diferente de Beatriz, que liderava pelo medo, Daniel liderava pelo exemplo. Ele chegava cedo, ficava até tarde, conhecia o nome de cada funcionário, perguntava sobre suas famílias, ouvia as suas preocupações. E isso, no final das contas, valia mais do que qualquer diploma ou sobrenome importante. Ele tirou uma pasta da mochila que carregava na cadeira. O que é isso? Beatriz perguntou, a confiança começando a vacilar. Isso, Daniel disse, abrindo a pasta e distribuindo cópias para cada diretor. É um relatório completo das transações financeiras irregulares feitas pela gestão anterior. Ou melhor, pela sua gestão, Beatriz. O rosto de Beatriz empalheceu. Desvio de verbas. Daniel continuou enumerando com os dedos. Contratos superfaturados com empresas fantasmas. Pagamentos a consultores que nunca prestaram serviço algum. E a minha preferida, uso de dinheiro da empresa para pagar reformas na sua casa de praia em Angra dos Reis. Houve um silêncio mortal na sala. Os diretores folheavam os documentos, os olhos arregalados. Isso é mentira! Beatriz gritou, batendo na mesa. Não forjei, não. Isso aqui é tudo real, assinado por você, com seu CPF, seu CNPJ, tudo registrado. Beatriz cambaleou, segurou-se na cadeira. Como você conseguiu isso? Eu sorri. Um sorriso pequeno, mas significativo. Lembra do seu ex-contador? Aquele que você demitiu porque ele sabia demais? Pois é, ele me procurou, disse que tinha consciência pesada e me deu tudo. Beatriz ficou silenciosa, derrotada. Daniel olhou para os diretores. Agora, se vocês ainda querem me tirar daqui, tudo bem, votem. Mas saibam que se isso acontecer, eu entrego tudo isso para a Polícia Federal amanhã de manhã. E aí, não vai ser só a Beatriz que vai cair. Vai ser todo mundo que estava envolvido. Os diretores se olharam. Ninguém disse nada. Daniel assentiu. Ótimo. Reunião encerrada. E saiu. Na semana seguinte, Beatriz pediu demissão. Não foi público, não foi escandaloso. Ela simplesmente enviou uma carta formal anunciando que estava buscando novos desafios e que deixava a empresa em boas mãos. Daniel não comemorou. Não sentiu prazer, apenas alívio, porque agora, finalmente, ele podia construir algo de verdade. 6 meses depois, a Álvares Corporação estava florescendo. A margem de lucro que havia caído inicialmente agora estava subindo novamente, mas de forma sustentável, ética. Novos clientes chegaram, clientes que valorizavam responsabilidade social, que queriam trabalhar com uma empresa que tratava os seus funcionários com dignidade.
Daniel foi capa de 3 revistas de negócios, o CEO cadeirante que revolucionou uma empresa. Como a inclusão pode aumentar lucros? A nova cara do empreendedorismo brasileiro. Ele odiava a atenção, mas entendia que era importante, porque cada entrevista, cada matéria, era uma oportunidade de mostrar que pessoas com deficiência podiam sim liderar, inovar, transformar. Laura e os gêmeos se mudaram para uma casa maior. Nada extravagante, apenas um lugar com um quintal onde Pedro e Paulo podiam brincar. Paulo, que tinha sido diagnosticado com anemia grave, estava em tratamento, o melhor tratamento, e estava respondendo bem. Quando Daniel o visitou pela primeira vez após o início do tratamento, Paulo correu até ele e pulou no colo. "Tio Dani, olha!" Ele mostrou o braço. "Não tem mais manchas roxas." Daniel abraçou o sobrinho com força, sentindo as lágrimas queimarem. Que bom, campeão, que bom. Uma tarde, Daniel estava no escritório, revisando contratos, quando Dona Marta entrou. "Senhor Daniel, tem uma pessoa aqui querendo falar com o senhor." "Quem?" Dona Marta hesitou. "A senhora Beatriz." Daniel congelou. "Beatriz? Aqui?" "Sim, ela disse que é importante." Daniel respirou fundo. "Manda ela entrar." Beatriz entrou alguns segundos depois. Ela estava diferente, mais magra, cabelos soltos, sem maquiagem. Parecia humana. "Oi?" ela disse, a voz baixa. "Oi?" Silêncio desconfortável. Eu não vim causar problemas," Beatriz começou. Eu queria falar com você." Daniel assentiu, indicando a cadeira em frente à mesa. Beatriz se sentou. "Eu passei os últimos meses pensando," ela disse, olhando para as próprias mãos. "Sobre tudo o que aconteceu, sobre o que eu fiz, não só com você, com todo mundo." Daniel não disse nada, apenas ouviu. "Eu fui uma pessoa horrível," Beatriz continuou, a voz embargada. "Tratei você como lixo. Tratei tantas pessoas como lixo. E por quê? Porque eu podia. Porque eu tinha poder. E poder me corrompeu." Ela levantou os olhos, vermelhos. "Meu pai, ele não era perfeito, mas ele era melhor do que eu. E eu destruí tudo que ele construiu. A reputação dele, o legado dele." "Você não destruiu," Daniel disse calmamente. "Você apenas desviou do caminho. Mas ainda dá para voltar?" Beatriz deu uma risada amarga. "Não para mim. Eu queimei todas as pontes." Daniel se inclinou para frente. "Beatriz, eu não vou fingir que te perdoei completamente, porque seria mentira. O que você fez comigo machucou profundamente. Mas eu entendo. Entendo que você estava com raiva, com dor. Descobri que seu pai teve outro filho. Deve ter sido devastador." Beatriz limpou as lágrimas. "Foi. Mas isso não justifica a crueldade," Daniel acrescentou. "Nunca justifica." "Eu sei." Beatriz respirou fundo. Eu só queria pedir desculpas. De verdade. Eu sei que não muda nada, mas eu precisava dizer." Daniel ficou em silêncio por um momento. Então disse: "Eu aceito as suas desculpas." Beatriz arregalou os olhos. "Sério?" "Sim," Daniel assentiu. "Porque guardar rancor não vai mudar o passado. E eu aprendi que a vida é curta demais para carregar ódio." Beatriz cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Daniel esperou. Quando ela finalmente se acalmou, ele disse: "Beatriz, você tem experiência, tem conhecimento. Se quiser recomeçar, a porta está aberta. Não como CEO, mas como consultora ou mentora, algo assim." Beatriz olhou, incrédula. Você está me oferecendo um emprego? Depois de tudo?" "Estou oferecendo uma chance. A mesma chance que me foi dada. O que você faz com ela, isso é com você." Beatriz ficou em silêncio. Então, lentamente, assentiu. Eu vou pensar.
Obrigada, Daniel. Ela se levantou e foi até a porta. Parou. Virou-se. Meu pai, ele escolheu bem. E saiu. Daniel estava no telhado do prédio da Alvarez Corporation. Era fim de tarde. O sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa. Ele olhou para a cidade lá embaixo, tão grande, tão cheia de vida, e pensou em tudo que tinha acontecido. O acidente, a humilhação, a descoberta, a luta e agora a vitória. Mas não a vitória que ele imaginava quando tudo começou. Não era sobre vingança, não era sobre poder, era sobre fazer a diferença. Sobre ser a pessoa que ele gostaria que alguém tivesse sido para ele quando estava no fundo do poço. E o celular tocou. Era Laura. E aí, mano, vai vir jantar hoje? Daniel sorriu. Vou, já tô saindo. Os meninos estão ansiosos para te ver. Pedro quer mostrar a nota de matemática. Tirou 10. Que orgulho. Já tô indo. Ele desligou e começou a rodar a cadeira em direção ao elevador. E enquanto descia, Daniel pensou em algo que sua mãe costumava dizer. Filho, a vida pode te derrubar 1000 vezes, mas o que importa é quantas vezes você levanta. Ele tinha levantado. Não literalmente, claro, mas de todas as formas que realmente importavam. Às vezes, a vida nos tira tudo, nos coloca de joelhos, nos faz sentir pequenos, insignificantes. Mas é nesses momentos, nos momentos mais escuros, que descobrimos quem realmente somos. Daniel podia ter se entregado à amargura, podia ter deixado que a humilhação o destruísse, podia ter usado o seu poder para esmagar Beatriz, da mesma forma que ela tentou esmagar ele. Mas ele escolheu diferente. Escolheu a empatia, a justiça, o perdão. E no final, ele não só venceu, ele se tornou a melhor versão de si mesmo. Porque no final das contas, não importa se você está numa cadeira de rodas ou num trono. O que importa é o que você faz com o poder que tem. E se você usa esse poder para levantar os outros ou para derrubá-los. Daniel escolheu levantar. E isso fez toda a diferença.